O nosso negócio, o nosso trabalho, ele vai depender muito menos de estratégias já pré-estabelecidas e muito mais da nossa inteligência emocional. Muito obrigada pela confiança, por estarem aqui conosco, comigo e com a Roseli, e por vocês terem dedicado esse tempo para vocês. É um tempo que vocês resolveram se dar, porque hoje a gente vai falar de vocês para vocês. Bora lá! Então, agora responde aí no chat para a gente. Quantas vezes você já se sentiu... Você já sentiu que o seu maior obstáculo era você mesma? Vocês já perceberam isso em algum momento da vida de vocês? Que não era o externo, era você que tentava ir e não conseguia? Mas então, é bem isso mesmo, né? É óbvio que eu também já passei por isso, o Rô já passou por isso. Normalmente, as nossas travas, elas são nossas e são internas. Então, o nosso negócio, ou se eu sou funcionária, se eu sou da CLT, ou se eu empreendo, o nosso negócio, o nosso trabalho, ele vai depender muito menos de estratégias já pré-estabelecidas e muito mais da nossa inteligência emocional. Eu e a Rô, a gente tem falado o tempo todo de autoconhecimento e inteligência emocional. A gente, às vezes, é até um pouco chata, principalmente lá no Palavrinhando, né? A gente sempre está falando sobre este assunto. O que trava a gente é a inteligência emocional. Ninguém ensinou para a gente sobre isso. A gente cresceu, né, num mundo que evoluiu, que foi evoluindo, que ganhou muita tecnologia, ganhou muita informação. A gente tem aí, a tecnologia está explodindo, mas deixou-se muito a desejar no processo individual evolutivo. A gente acabou não aprendendo. A gente cresceu, foi para o mercado de trabalho, teve que aprender a trabalhar de um jeito ou do outro para poder sobreviver, né? E a inteligência emocional, que começa lá em 1993, né? Porque quando ela explode, quando ela é divulgada para o mundo, para nós ainda é quase que um tabu. A gente ouve as pessoas falarem sobre inteligência emocional, mas a gente não vê ninguém ir atrás, praticar. Como é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Que caminho que eu sigo? A gente fala, mas a gente não faz. E uma vez que você começa o processo de inteligência emocional, é um processo diário, gente. O que eu vou dizer para vocês aqui é para sempre. Por que que é para sempre? Porque a gente muda, a gente evolui. Então, se a gente vai mudando, a gente vai evoluindo, a gente precisa acompanhar o processo emocional da gente, senão como é que fica? Né? Então, a gente vai precisar aí se rasgar um pouquinho no bom sentido e começar, de fato, a colocar a mão na massa e buscar essas informações, e elas estão em nós. Não está no lado externo, não é no fora, é no dentro. E hoje a gente vai falar muito sobre isso. Quando a gente fala de empreender, por exemplo, o que é que a gente vê, né? Quem que começou a empreender aqui? Todo mundo aqui é empreendedora, né? A Manu é empreendedora, a Sol é. Fabi, você é empreendedora, Fabiana? Não? Você não é, mas entenda que a Rose falou, tá? Hum. Empreender é resolver problema. Não Ah, então, necessariamente. nesse aspecto, olha, sou Não craque. necessariamente. Você é craque? Que bom. Sou. Então tá bom. A Edelise está escondida. A Cecília eu sei que não é empreendedora, mas ela empreende em casa. Ela resolve os problemas da casa dela. Enfim, É isso quando a mesmo. gente empreende, a gente vai para o mercado de trabalho, o que é para a empresa, quando a gente resolve empreender, o que que a gente busca? A gente busca o quê? Liberdade, ganhar mais dinheiro, eu sou chefe de mim mesmo, eu não obedeço ordens de patrão nenhum. É isso que a gente busca, não é, galera? Tudo isso. A gente busca Independência, né?
É independência, a gente busca independência, liberdade. Ai, agora eu sou livre. Agora eu sou dona do meu nariz, né? Ah, É mesmo? Será entre... que é assim? Que Não. foi? Não, né? A gente acaba. Às vezes é, muitas vezes é. Mas o caminho, né, que a gente traça para chegar nessa liberdade, ele é um caminho árduo. E ele só vai ser ele só vai ficar melhor quando a gente estiver equilibrado. Porque independe, viu, meninas, se eu sou CLT ou se eu sou empreendedora. É. Porque se eu sou CLT, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou reclamar do chefe, eu vou reclamar do trânsito, eu vou sempre colocar a culpa lá fora, É. né? Eu vou olhar sempre para fora, a culpa sempre é do outro. Eu nunca olho para mim. Agora, o que que a gente vê na rede social? A galera que empreende. O que que vocês enxergam lá na rede social? O pessoal que empreende. É tudo lindo, maravilhoso, né? Carro do ano, são viagens internacionais. Que mais? Que mais? Tudo Aí, muito fácil, né? Tudo muito fácil. aí a gente olha aquilo, a gente fala, como assim? A É, gente se coça, a gente se. Não é é, não? Como assim aquela pessoa está voando? E eu nada, eu não saio do meu lugar? Estou aqui, ó. Estou aqui, né, Sol? Estou aqui tentando arrumar cliente, alguém para eu organizar a casa e Ana Rosa, né, tá lá com os contratos dela dos Milionários. restaurantes e vai estar sempre assim, como Sim. assim? Tanto contrato, tanta coisa aí, é, A conta nunca fecha. é. a conta nunca fecha. É verdade. Aí a gente fica o quê? Exausta, porque a gente trabalhou, Frustrado. trabalhou, fez, produziu, aí chega no final do dia, tá exausta e olha e fala, mas eu fiz tanta coisa, mas não parece que eu fiz nada. Cadê o resultado do que eu fiz? Cadê, Verdade. né? Aí você fala, então eu vou fazer agora. Então, peraí, deixa eu mudar. Eu sento lá para tentar montar alguma coisa, para tentar escrever alguma coisa, travo. Fico lá pensando, protelo. E quando a gente começa a se comparar, né, com algumas outras mulheres, ela faz exatamente o que eu faço, mas olha como ela tá bem. Mas eu sei mais que ela. Eu aprendi tanto mais que ela, eu sou tão melhor que ela. E muitas vezes você realmente é melhor que ela. Muitas vezes é de fato. Quantas vezes você pensou em desistir? Tipo, eu É. vou chutar o balde, não quero mais, né? Agora, o que que a gente pode dizer para vocês, né? Vocês não são preguiçosas, vocês não são fracas, né? Não, porque é isso que a gente ouve, né, do mundo externo. É. Que a gente não consegue fazer, que a gente não se dedicou o suficiente. Mas aí, se eu disser para vocês que tudo isso é reflexo da dor que a gente tem interna, são essas dores silenciosas, sabe? Essa dor invisível, porque nós nunca paramos para olhar e para nos acolhermos. Quem aqui se acolhe? A gente faz, mas parece que a gente tem um freio de mão, né? A gente faz, mas não sai do lugar. É que nem quando a Sai. gente está com o carro. Quantas vezes a gente sai com o carro com o freio de mão? Como é que fala? Com o freio de mão para cima. Puxada. Aí você fala, meu, o carro não vai, o carro não anda. Aí você descobre que é o freio de mão que está puxado. Gente, olha só que legal. O depoimento da Ana mostra que a gente não está sozinha. Essas dores são nossas. E É. a gente não para olhar. A gente não para trocar, para entender. E a gente precisa fazer mais vezes webinários para a gente entender que isso está aqui, ó. É dentro, não é fora, né? E, então, primeira coisa, né?
que a Ana falou, como é que eu faço? Como é que é? Primeira coisa que a gente precisa entender, o que que falta para gente? Falta autoconsciência. O que é autoconsciência, galera? Autoconsciência é eu saber exatamente o que eu sinto, como eu sinto, por que que eu sinto, de onde veio esse sentimento. A gente está passando pela vida, tem ali alguns momentos de raiva, aí carrega, né, uma raiva eterna, momentos de tristeza, eu vou falar desses processos emocionais mais para o lado negativo, porque o positivo é positivo, né? O positivo não trava a gente, o positivo é o que leva a gente para cima. Um dia desses eu ouvi uma frase sensacional e eu quero compartilhar aqui, que é o seguinte: dinheiro não traz felicidade, mas a felicidade traz dinheiro. É verdade. Gente, um insight aí, anotem esse insight que eu até comentei com a Rose. Quando eu ouvi isso, a minha cabeça fez, né, explodiu. Então, todas as vezes que alguém falar ou que vocês pensarem, dinheiro não traz felicidade, inverte. Coloca mais a felicidade e traz dinheiro. Porque isso é uma crença, é uma das coisas que barra a gente, são travas, crenças são travas. Então, primeiro aí é falta de autoconhecimento, é autoconsciência. Por que que eu sinto o que eu sinto? Por que que eu tenho raiva? A gente simplesmente tem raiva. Alguém falou algo pra gente e a gente faz o quê? A gente espuma, bate pezinho, o mimimi que a Rose falou no começo, né? Gente, é assim, é a gente, que eu me coloco nesse lugar também. A diferença é que hoje o meu mimimi ele dura menos tempo. Eu consigo virar mais rápido, porque eu consigo É. trazer para a consciência rápido. Então, o que é que eu sinto? Então, a primeira coisa, a gente precisa começar a entender a autoconsciência. Segundo, baixa autoimagem. Você sabe quais são as forças que vocês têm? Vocês conhecem todas as forças que vocês têm? Imagina. Não, Manu. Não. Quando a gente se coloca a dúvida, mas será que eu consigo? A Ana, eu sei que ela não tem isso. Baixa a autoimagem, ela, pelo menos não aparentemente, né? Não tem, né, Ana? Não Mas tem. muitas. Esse é o problema. A Mas gente. quando você falou das forças, eu parei para pensar agora. Falei, o que ela está Quais são? falando? Quais É, são as forças, né? quais são os seus Determinação, superpoderes? determinação eu considero uma força? Sim. Sim. Ah, ok. Coragem, determinação, Isso, isso, ousadia. isso, Isso são isso. forças. Isso são Tá. forças, tá? É o- Dedicação, tá, ok. Resiliência. Resiliência é uma força, que é o que porque hoje agora a gente fala muito do antifrágil, né? Porque o resiliente é aquele que leva porrada e volta para o mesmo lugar. É o boneco do posto. Agora, o antifrágil é aquele que leva a porrada e ele sai mais forte da situação. Ah, Hoje a gente fala muito do antifrágil. E outra coisa, essa daqui, para mim, é um exercício diário, gente. Para quem me conhece, vai entender. Comunicação reativa. Ou ela explode, ou você se cala, ou você evita conflito, e aí, nas três circunstâncias, dor. Muita dor. Porque quando você explode, você tem uma descarga de emoção muito forte. É. A pessoa fala, quem aqui é aquela pessoa que, do jeito que veio, devolve na fala? Quem que se cala? Quando alguém fala alguma coisa atravessada e se cala. Engole o choro. O outro, falta de autocompaixão. Quem é aqui que exige tanto de si mesma
aquilo que nem exigiria da melhor amiga. Gente, ó aqui, ó, eu falei 4 coisas, 4 causas que nos segura, que trava o nosso caminho. Falta de autoconsciência, comunicação reativa, falta de autocompaixão e baixa autoimagem. Alguém se identifica com uma dessas 4? Essa falta de autocompaixão? Quem é que, quando comete um erro, se crucifica até? Ai, porque eu não deveria? Por que que eu fui fazer isso? Quem é aqui que faz isso consigo? Sol? Não precisa Gi, a gente faz isso, galera. A gente quer ser a perfeitinha. E desculpa, mas a gente não é, não. A gente é mais imperfeito do que perfeito. E aí, aceitar Autossabota, né? isso. Hã? Sabota. Autossabota. Autossabota. A gente se pune por erros que a gente comete. E às vezes são erros bobos. Às vezes são erros simples. A gente cobra demais, principalmente a gente, mulher. Vê se homem se cobra desse jeito. O homem Não. tá com problema, ele tá jogando videogame. Tipo, pois vai, pelo menos é o exemplo aqui de casa, tá? Pensa, tá com problema para resolver. Ah, daqui a pouco resolve. Não, eu fiz errado, mas daqui a pouco a ideia para consertar vem. E eu fico me rasgando, né? Ai, que eu preciso fazer. É, gente. Então, a gente precisa ter autocompaixão, aprender a trabalhar com isso, autoamor. Eu tenho, né? Eu tenho trabalhado isso comigo quando eu vou fazer minhas caminhadas de manhã, tenho feito sempre. Não há nada que, tipo, você não vai, estou com preguiça. Não, eu vou, porque isso, então, é cuidar de mim, é cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo, né? A gente está envelhecendo, meu corpo precisa estar bonitinho para continuar aqui mais uns 40 anos, pelo menos. Então, meu corpo precisa estar bom, né? Eu preciso estar autossustentável, precisa depender das pessoas para me carregar. Então, vou fazer minha caminhada. Isso é autoamor, é autocuidado, né? E a gente acaba negligenciando muito isso. Então, olhem para vocês e comecem a amar-se de verdade, cuidar de si e ter compaixão. Quando a gente tem pessoas ao nosso lado que fazem, cometem erros, a gente não crucifica. Por que que a gente se crucifica? Aonde que está escrito, né, que a gente vai ser a melhor pessoa do mundo se a gente se crucificar? Porque eu acho que é isso que em algum lugar ficou embutido no nosso subconsciente, de que se a gente se crucificar, a gente é a melhor pessoa do mundo. Isso só traz, sabe o quê, galerinha? Doença. Vai deixar a gente doente. E vai travar, porque aí eu não consigo fazer nada. Não Então, vou. Eu não destravo, eu não deslizo. Imagina a gente, né? Imagina um. Quem já andou de caiaque aqui? Caiaque você tem lá o remo, né? Que você faz assim, ó. Já andou, né, Gi? Você tá lá com o remo. Se esse remo quebra e você ficar aqui, ó, o que que vai acontecer? Você bota força, bota força, bota força. Você vai o quê, ó? O caiaque vai ficar rodando em círculo. Você não vai sair do lugar. Imagina que a gente está ou numa relação de trabalho, numa relação amorosa, seja a relação que for. Se cada pessoa estiver indo para um lado, vai ficar rodando em círculo do jeito que a Gi ficou rodando em círculo. Então, a gente precisa, quando a gente tem autoconsciência, a gente sabe para onde está indo e como a gente quer ir. E aí a gente tem relacionamentos melhores e não fica rodando em círculo. Porque também que a gente. E aí isso é o quê, né? O que que acontece aqui com a gente? Sabe o que que nós temos? A gente tem uma cabecinha
que leva a gente para o racional. E a gente tem um coração que leva a gente para o emocional. E aí o que que acontece? Guerra entre a cabeça e o coração. A gente está em guerra o tempo todo. A gente está sempre aqui, ó. Aqui. Sempre falo. Tira a razão um pouco. A gente precisa da razão. Mas a gente precisa ouvir também o coração. Não sei se você já sabe, mas já foi descoberto, né? Que o coração, ele tem os mesmos neurônios, as células nervosas do cérebro. O coração também é neurônio, que se comunica, né, com o cérebro. O que que acontece com a gente? A gente está em guerra constante entre a cabeça e o coração. Por isso que a gente trava. A gente não aprendeu, de fato, a olhar para dentro. A gente está sempre olhando para fora. Está sempre no julgamento. É muito doido que eu vou dar uma aula na quarta-feira que vem, que eu vou falar sobre julgamento. E eu estava lendo o conteúdo da aula, falei, gente, a gente o tempo todo está julgando. Ou os nossos comportamentos, ou os comportamentos. E é sem perceber, porque a gente não está na autoconsciência. A gente só está vivendo, só está fazendo, só está fazendo. Então, se isso afeta a minha vida pessoal, de fato, isso vai afetar diretamente a minha vida profissional, no negócio, né? Porque, gente, primeiro sou eu, mas é o negócio. Primeiro é o CPF, depois é o CNPJ. O que que a gente faz? A gente esquece o CPF e só olha para o CNPJ. Aí, triste notícia, né? O CNPJ não vai, porque o CPF tá mancando. Como é que você faz o teu negócio andar se você manca, se você não desliza? Então, primeiro é você, depois é o seu negócio. Não é inverso. O que que nós aprendemos a fazer? A gente vai primeiro para o negócio, primeiro para a empresa que a gente presta serviço, que a gente trabalha. Bom, enfim, né? Falando tudo isso, mas aí, respira fundo, né? Vamos se acolher, se abracem, porque a gente não está sozinha, né? A gente está aí no mesmo percurso de aprendizado, de transformação, e é isso que eu e a Rô buscamos, né? Quando a gente faz webinar, quando a gente desenvolveu o Habilidade 360, é que é processo de transformação de fato. E a gente cresce, né? A gente cresce, todo mundo cresce junto. A gente não consegue crescer sozinho. A gente precisa uma das outras. Principalmente nós mulheres aqui, a gente precisa fazer o clube da Luluzinha para uma apoiar a outra. Então a gente precisa entender o que está aqui dentro para poder entender o que acontece fora. Bom? Bom. Deixa eu beber água. Então, tudo isso que eu falei da autoconsciência, da baixa autoestima, da comunicação, tudo isso, galera, tem cura, né? Então, a gente achou o nome das coisas, mas isso aí tem cura. A gente vai começar a virar a nossa chavinha. Todo mundo aqui quer sucesso, né? A gente quer sucesso na vida pessoal, a gente quer sucesso na vida profissional, e sucesso para cada uma de nós tem um significado. Sucesso não é igual para todo mundo. Tem gente que sucesso é ter fama, tá com os holofotes. Tem gente que sucesso é ter saúde. Tem gente que sucesso é ter um bom emprego, ter um bom trabalho, ter um bom negócio, ter um bom salário, enfim. Cada uma de nós tem uma identificação do que vem a ser sucesso. Mas o que nenhuma faculdade ensina para gente, nenhuma escola, nenhuma estrategista, nenhum mentor, né, de estratégia de negócios, nenhum deles vai falar de fato o que a gente, né, precisa saber. Eles não contam, a gente vê, falam, falam, falam e não dizem nada. Todo mundo já ouviu, né? Aplica essa estratégia que isso vai dar super certo.
Faz esse passo a passo aqui que a sua vida vai mudar. Vocês já ouviram isso na vida? Já ouviram, não Já. ouviram? É. Já. A gente ouve muito isso, aí a gente faz o passo a passo. Fala, mas o que aconteceu, o que eu fiz, o que a criatura mandou eu fazer, e não foi, não deu. Então, eu vou te contar um segredinho pra vocês, gente. Eu até escrevi aqui para eu não esquecer essa frase, porque essa frase é insight. Anotem, por favor. Não é a estratégia que muda a sua vida, é você. Vou repetir. Não é a estratégia que muda a sua vida, é você. Já ouviram a regra de Pareto? Então, a regra de Pareto, ela fala dos 80-20, né? Que 20% do seu sucesso, por exemplo, 80% do seu sucesso depende muito mais do que você sente do que daquilo que você faz. Sabia? Então, eu vou melhorar essa frase aqui. 80% do seu sucesso não depende do que você faz, depende de como você se sente enquanto você faz. Então, se você trabalha se sentindo exausta, sente dor aqui, dor acolá, está sempre irritada, está sempre em falta de equilíbrio, significa que o caminho está errado. Não vai conseguir o sucesso. Porque se 80% do sucesso depende muito mais daquilo do que eu sinto com o que eu faço, do que com o que de fato eu faço, como é que fica isso? Então, você trabalha 14 horas por dia e não vai. Trabalha, trabalha, e não vai. Por quê? Porque você está trabalhando, primeiro que você está no piloto automático, você está fazendo. Segundo, você está trabalhando porque você está tendo um salário que talvez esteja te beneficiando. Só que o que é que você sente quando você trabalha? Sente raiva, tem raiva do chefe, tem raiva dos seus clientes. E aí? Como é que fica? Então, o nosso sucesso, gente, depende de 80% daquilo que a gente sente enquanto está fazendo. O que é que vocês sentem? Sente alegria, disposição, absolutamente nada, né? O problema chega, você olha para o problema, você fala, não, não, vou resolver. Né, Fabiana? A Fabiana falou que ela é solucionadora, que ela resolve problemas. Como é que é isso, né, Fabiana? Esses problemas você resolve de bem ou resolve na força do ódio? Dependendo da situação, vai na força do ódio, entendeu? Mas eu estou Então, policiando isso para tentar melhorar o meu ponto de vista de algumas coisas, para tentar resolver as coisas da melhor forma, né? sim, porque quanto mais a gente sentir alegria, quanto mais a gente sentir amor, quanto mais a gente sentir gratidão, melhor vai ser o nosso caminho para o sucesso, melhor vai ser o nosso caminho para destravar. Então, a gente trabalha, né, essas emoções que a gente ditas negativas, que é a raiva, o medo. O medo trava a gente de um jeito enlouquecedor, né? A gente não tem coragem, a gente tem medo do julgamento, tem medo do e se não der certo. Então, se a gente começar a colocar no lugar do medo, da raiva, a gente começar a trabalhar o amor, a alegria e a gratidão, a gente vai substituindo esses sentimentos, vai dando lugar, né? Vai tirando o sentimento negativo e vai colocando o sentimento positivo. Então, substitui esses pensamentos de tristeza, de raiva, por pensamentos de amor, de alegria e de abundância. Então, a sua mentalidade e a sua capacidade de lidar com aquilo que vocês sentem e de se expressar com clareza
e de se colocar no mundo com verdade, com autenticidade, isso é o que vai sustentar o seu negócio, isso é que vai sustentar o seu emprego. Então, mentalidade, gente. Precisamos aprender a ter uma mentalidade de crescimento. Mentalidade fixa é coisa do passado. Um livro interessante, Mindset, eu não lembro qual que é a autora, mas qualquer coisa a Rosinha já me auxilia. Mindset vai falar sobre exatamente, né, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Então, avaliem qual é a mentalidade de vocês. É tudo não posso, era assim que eu fazia e vai ser desse jeito porque eu aprendi assim, vai ser sempre assim. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vai ser sempre assim, Gabriela. E hoje a mentalidade de crescimento fala, não, eu nasci assim, mas eu posso ser diferente, eu posso mudar, eu posso melhorar, né? E a autoconsciência, que é a capacidade da gente lidar com aquilo que a gente sente, e a comunicação clara, né? Escuta com clareza, escuta com atenção. A gente está num mundo em que a pessoa está falando e a gente está pensando o que a gente vai responder. A gente não está nem prestando atenção. Não, quando chegar a minha vez de falar, eu vou falar o quê? Nem está prestando atenção no que a pessoa está falando. Gente, é comum isso, é muito natural no mundo isso acontecer, né? Tanto que a gente fala muito de comunicação efetiva, eficaz, e a gente fala muito da escuta eficaz. Como é que a gente está escutando? A gente realmente está escutando o que acontece? Ou a gente só está querendo responder e dar respostinha boa? Então, essas coisas ou elevam o nosso processo de negócio, de emprego, ou faz a gente ser mandado embora, faz a gente pedir demissão, porque aí tem os pitizinhos e pede demissão, né? E aí, no longo de todo o meu processo de carreira, o que é que eu identifiquei? Eu e Rô, né? Porque eu falo eu, mas aqui é o processo eu e Roseli Mazzullo. Quais foram as 3 habilidades aí que a gente precisa começar a olhar com mais carinho e precisa começar a desenvolver? A primeira, autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Eu brinco com as alunas do Habilidade 360. A Gita aí do Habilidade 360. Tem mais alguém do Habilidade 360? A Alessandra está escondida, né, Alessandra? Eu brinco no Habilidade 360 que quem é você na fila do pão, né, Gi? Não é isso que eu falo? Quem é você na fila do pão? Ou seja, o que é que você está pensando quando você está na fila do pão, na fila do supermercado? O que é que você está pensando? Vocês já pararam para pensar? Para prestar atenção no pensamento de vocês? Né? Quem é aqui que adora fugir de si mesma? Que não quer saber o que está sentindo, finge que não aconteceu nada, sabe? Tipo, dá um turn off e meio que não resolve nada, deixa passar. Quem é que sabe o que move? O que é que te move? O que é que faz você levantar de manhã? É o salário? É a sobrevivência? Ou você tem alguma coisa maior que isso? Que propósito que a gente tem? Alguém já parou para pensar? A Gisele e a Alessandra não pode responder isso, porque isso está lá na habilidade 360. Mas qual é o propósito de vocês? O que é que move de fato a sua vida? Algo A minha maior. é ajudar. A tua é o quê? Ajudar as pessoas. Ajudar. Isso que faz você levantar da cama todos os dias. E ajudar você Sim. mesma. Quando é que você faz esse Isso. processo? É aí que tá. É por isso que eu estou aqui. Porque eu sempre sou a última da fila. da fila. Porque eu sempre sou a última, né? Tem outras prioridades, pessoas, mãe, Então, aí sabe o que filho acontece? e eu. Todas essas escolhas que a gente faz são escolhas erradas, porque a Né? gente não parou para se olhar. A gente escolhe tudo errado. Que a gente está fazendo para o outro, está olhando para o outro, e aí você está indo. Você se frustra, É. porque você não está fazendo por você. E aí aqui não é nenhum pensamento, gente, egoísta, tá? É um pensamento de
de amor consigo mesmo, de autocompaixão. A gente pode ajudar os outros, viu, Sô? Não tem problema nenhum. Sim. Mas como é que eu vou dar um exemplo bem mais palpável, como é que eu vou dar dinheiro para alguém se eu não tenho? Se conhece, galera, a gente faz escolhas mais acertadas, faz escolhas com segurança e a gente deixa de depender da validação dos outros. Quem está esperando o cheque do bem-estar, o cheque de alguém? A gente espera que o outro valide a gente não se valida. Bom, então vamos lá. Primeiro pilar, então, autoconhecimento. Segundo pilar, inteligência emocional. Inteligência emocional, gente, é saber o que é que eu sinto. Saber do que eu tenho medo. O que é que me paralisa. O que é que dispara a minha raiva. O que é que me dispara a alegria. Então, a inteligência emocional, ela vai ensinar para a gente a autorregulação emocional, como eu administro as minhas emoções, como eu reconheço as emoções dos outros, e aí a gente consegue ter uma dança de relacionamento saudável, porque a gente conhece os nossos limites, que a gente já tem o trabalho de autoconhecimento, a gente conhece as nossas emoções, a gente identifica as emoções no outro e a gente consegue se relacionar de forma saudável com equipes de trabalho, com parceiros, com amigos, enfim. Uma coisa que a gente percebe muito é que as pessoas não sabem dar o nome às emoções que sentem, não sabe o que está sentindo. Não sabe se é raiva, se é frustração, se é angústia, se é ansiedade. Não sabe. E tá tudo bem porque ninguém ensinou pra gente, né? Então, esse aí vamos começar a entender como é que isso funciona, né? Então, quando a gente tem inteligência emocional, gente, a gente não desiste das coisas, porque a gente vai com medo mesmo, porque o medo trava a gente. Agora, se eu tenho inteligência emocional, eu vou com medo mesmo, porque eu sei que aquilo não vai tirar minha vida. Se der errado, é só mais uma coisa que eu preciso consertar. Então, o medo é uma das coisas que normalmente segura a nossa onda. A gente não tem medo de vir para a internet para falar, para dar curso, porque tem medo do julgamento. Aí se der errado, e se alguém falar mal de mim, falar que nem a Fabiana, e daí que falou mal de mim? E daí que acha? Isso é problema do outro que acha, né? Então, quando a gente tem essa inteligência emocional, a gente consegue fluir. Não é ir, sabe, na porrada, na briga. É fluir, porque a gente sabe quem é a gente e a gente consegue identificar no outro as coisas que a gente tem em nós. O último pilar, a comunicação eficaz, que é quando a gente não é aquela coisa quando a gente ouve algo e a gente resolve explodir, resolve revidar na mesma moeda. Então, quando a gente aprende a se comunicar de forma eficaz, a ouvir com atenção, escutar de fato o que o outro tem para dizer, a gente vai ter uma vida muito melhor. A gente vai conseguir destravar de fato aquilo que está travando a gente, porque muita coisa trava, porque a gente não consegue falar. Comunicação eficaz, tudo, né, nesse processo, está tudo englobando as soft skills, as B-skills que eu e a Rô, a gente intitulou de B-skills no Habilidade 360. Tudo começa no pilar, que é na base, que é autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a gente não vai para lugar nenhum. Nenhum. Então, o pilar aqui, tanto é que a habilidade, o pilar é o autoconhecimento. Aí vem a inteligência emocional e, na sequência, a comunicação eficaz. Então, quando você trabalha o autoconhecimento, quando você trabalha a inteligência emocional, você tem condição de ter uma comunicação eficaz. O que é essa comunicação eficaz? É você falar com clareza, dizer o que você tem que dizer de forma amorosa, não de forma abrupta. O sincericídio não é uma comunicação eficaz, né? Você brincou, eu tenho vontade de mandar a criatura para aquele lugar. Isso para mim, por quê? Porque isso é ruído. Isso a gente chama de ruído na comunicação.
Então, você pode dizer o que você pensa, o que você acredita para o outro. Nenhum momento é para você não dizer. O problema é a forma que a gente diz. A gente sempre, né? Eu estou me colocando nisso porque eu também estou no processo de transformação. A gente aponta o dedo e começa. Você não lavou a louça. Eu pedi para você lavar a louça, você não lavou? Saí, cheguei, tá tudo bagunçado. Existe uma técnica. Você está frustrada, de fato, porque a louça não foi lavada, certo? Isso é um fato. Agora a gente apontou o dedo. Julgamento. Então, o que a gente faz? A técnica é: nossa, cheguei aqui, a louça continua na pia. A gente não combinou que você lavaria a louça? Todas as vezes que eu chego em casa e um combinado não foi feito, eu me sinto frustrada, eu me sinto desvalorizada, porque você não está olhando para o outro, você está falando de você. Então, na comunicação eficaz, sempre eu, não o outro. Então, eu me sinto assim, assado, porque o combinado não foi feito. E essa técnica é a técnica da comunicação não violenta. Isso foi trazido para a gente pelo Rosenberg, pelo Marshall Rosenberg. No livro dele, ele mostra todos as conversas. Ele conseguiu resolver conflitos de guerra através dessa técnica da comunicação eficaz. Então, primeiro é zero julgamento. Segundo é fato. Depois, como eu me sinto com relação a isso. E, por último, combinado. Como é que eu combino isso? Como é que isso pode, como é que podemos fazer com que, quando eu chegar aqui em casa todos os dias, a louça estar em ordem? O que é que precisa acontecer para que a louça esteja lavada? Então, quando a gente desenvolve esses 3 pilares que eu falei, autoconhecimento, inteligência emocional e comunicação efetiva, eficaz, a gente começa a tomar decisões melhores, com mais leveza. A gente não tem dor, não carrega, sabe? Não tem peso nas decisões que a gente toma. A gente fala não, sem culpa. Olha que delícia. Falar um redondo não, de forma amorosa, claro, mas sem culpa, sem falar, ai meu Deus, será que eu devia ter falado aquilo? Será que eu não devia ter cedido? Né? Quantas vezes a gente fala não para o filho e depois a gente acaba fazendo? Porque a gente sente culpa de ter dito não, né? A gente começa a se posicionar com autoridade sem arrogância. Porque autoridade e arrogância não é a mesma coisa, hein? Separa aí as coisas. Então, eu consigo me estabelecer com autoridade. Eu começo a criar conexões de verdade. Porque eu estou sendo verdadeira, estou sendo autêntica. E aí as minhas relações são melhores, certo? As minhas conexões são de fato. E quem vende? Quem que precisa vender aqui? Então, quando a gente vende, quando a gente precisa da venda, se a gente tem inteligência emocional, autoconhecimento e comunicação eficaz, a gente vende de forma bem natural, sem sofrimento. Muita gente não consegue vender o seu produto porque ainda está travado aí nesses 3 pilares. Certo, gente? Vamos começar então a fazer um exercício? Bora, papel e caneta, para a gente começar a transformar a nossa vida, de fato. Exercício bem simples, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer: escrevam 3 qualidades de vocês. Agora, escrevam 3 frases que vocês se dizem, né? Que vocês pensam sobre vocês mesmas, 3 frases negativas.
que vocês dizem a vocês mesmos. Por exemplo, eu não sou boa o suficiente, eu sempre deixo tudo pela metade, não sei me vender, já tentei de tudo e nada dá certo. Agora, vocês vão olhar para essas 3 frases negativas. Essas 3 são os sabotadores de vocês, tá? Essas 3 frases são aquilo que sabota a vida de vocês, é aquilo que está travando. A maior trava de vocês está entre essas 3 frases. Então, escolhe uma dessas 3 a que vocês falam mais. A que é mais repetida. Para busca na memória de vocês aonde isso começou. Alguém disse para vocês, ou foi vocês mesmos, você mesmo que colocou na cabeça, mas tenta buscar lá, onde começou? Como foi alguma coisa que aconteceu, e aí você falou essa frase e ela começou a se repetir várias vezes. Não precisa dizer para mim, não, tá? Isso aí é para vocês buscarem aí na consciência, aí no pensamento de vocês, quando que você começou a falar sobre isso? Foi depois de uma situação difícil? Foi alguém que apontou o dedo e falou? Como é que é? Como é que foi isso? Agora, a gente vai pegar esta frase que vocês escolheram e que vocês identificaram onde ela começou. Vocês vão mudar essa frase. Ela vai deixar de ser uma frase sabotadora e vai passar a ser uma frase de força. Então, por exemplo, se vocês colocaram eu não sou boa o suficiente, vocês vão colocar o quê? Eu sou capaz de aprender. E isto é suficiente. Transforme essa frase sabotadora numa frase de força. Em vez de você dizer, eu sou uma mulher ansiosa, você vai substituir. Eu estou aprendendo a ser paciente. Então, nunca mais diga que você é ansiosa. Diga, eu estou aprendendo a ser paciente. E aí, ficou legal a frase? Ficou. Então, gente, isso é uma técnica que vocês aprenderam, que a partir de agora, vocês não vão mais falar frases que sabotem vocês. Vocês vão falar frases, vão mudar. Começou a falar uma frase tipo, eu não consigo, eu não sei, eu não sou capaz. Na hora já faz uma construção diferente. Então, a gente se trava com essas coisas. Então, a gente só muda a coisa externa, gente, quando a gente mudar a interna. A gente só destrava quando a gente olhar para esse nosso lugar. O que está acontecendo aqui dentro? Quando a gente olha para o nosso autoconhecimento, para a nossa inteligência emocional, para a nossa comunicação eficaz. Tudo isso vai destravar. Por quê? Porque eu vou ter alta autoimagem, não baixa autoimagem. Porque eu vou começar a trabalhar a minha autoconsciência. Então, entenderam que a gente linkou tudo? A gente começou lá falando das travas, falamos dos pilares, e agora a gente está fechando o nosso webinário com esta prática. E aí, o que vocês acharam? Conta pra tia. Obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Beijo.